Essa é uma das armas mais letais do mundo, a AK-47. Isso aqui é outro artefato mortal dos combates, a granada MK2. Esse, um caça soviético russo, nascido em 67, o MiG-23, com o objetivo simples, destruir alvos em batalha. E por fim, o tanque T-55, outra besta destruidora, criado logo após a Segunda Guerra para matar. Tá, mas agora você deve estar se perguntando por que raios um canal de automobilismo está falando de objetos de guerra? Pois bem, e se eu te contasse que uma guerra foi travada no passado onde essas 4 armas não foram suficientes, muito menos páreos para essa outra arma aqui? Sim, esse veículo simples da Toyota, criado para o uso diário, foi mais mortal que todas essas armas citadas. Como? The most powerful, most comfortable Toyota truck ever. The neighborhood will never be the same. Dentro de um conflito obscuro surgiu uma esperança de um país que precisava lutar contra o inimigo e usaria de tudo no combate, inclusive um veículo robusto de 1.500 quilos, projetado para transportar carga, desde caixas, entulhos, suprimentos essenciais, ferramentas de trabalho, trafegar em estradas de terra, pavimentos irregulares e até mesmo enfrentar condições climáticas adversas, e garantindo sempre chegar ao seu destino de forma confiável e segura. Esse era o objetivo da fabricante japonesa, nada além disso. Mas a capacidade do ser humano em adaptar-se e mudar o propósito das coisas se fez presente nesse capítulo final de um conflito que durou anos. Hoje, um episódio diferente na história do automobilismo, a evolução que se tornou a revolução. Como a Grande Guerra Toyota, o berço das variantes técnicas, foram os atores principais de um filme sangrento da vida real contra um exército muito mais poderoso que usava um arsenal repleto de tanques, caças e AKs. Pergunte-se como simples caminhonetes japonesas que foram projetados para fazer o bem se tornaram do mal e aniquilaram o exército de um ditador. Hoje, nas areias do deserto na África, te conto a luta entre Davi versus Golias. Ou melhor, Toyotas versus um exército. Prólogo. Guerras. Bom, essa palavra pertence à humanidade desde há muito tempo. Lá em 2700 a.C., na Suméria, a primeira guerra registrada na história é a guerra entre as cidades-estado de Lagash e Uma, na Mesopotâmia. As disputas que eram por recursos e territórios, e basicamente é sobre isso a razão da grande maioria das guerras. Quer outro exemplo? Em 480 a.C., ocorreu na Grécia a Batalha das Termópilas. Não reconhece essa? Editor, coloca na tela uma cena de um filme aí. This is Sparta! Sob o comando de Xerxes o Grande, hordas de persas desembarcaram nas costas do norte da Grécia, mas foram recebidos pelo rei Leônidas de Esparta e cerca de 300 guerreiros. As chances contra Leônidas eram imensas, com historiadores estimando que o exército persa contava com 700 a 300 mil soldados. O resultado foi o esperado, porém a um custo altíssimo, já que estima-se que 20 mil soldados morreram enfrentando apenas os 300. E apesar de terem sido derrotados, a precisão militar dos espartanos nas Termópilas é lembrada com reverência na história até hoje. Eles resistiram por 3 dias, liderando os gregos em uma defesa heróica em um ponto estratégico conhecido como os Portões Quentes, uma passagem estreita ao longo da costa que obrigava os persas a avançarem em formação estreita, facilitando a defesa espartana. Essa batalha exemplifica como uma força menor e criativa pode resistir a adversidades aparentemente insuperáveis. Uma lição que se reflete nas chamadas Guerras Toyota, que você vai entender já já. Agora, avançando um pouco mais na linha do tempo, outro conflito menos conhecido, mas também marcante pela criatividade do homem. Em 1917, na Ucrânia, Nestor Makhno, líder do exército negro ucraniano, montou uma carruagem puxada por cavalos, equipado com uma metralhadora montada. Anos mais tarde, durante a Primeira Guerra Mundial, os franceses acoplaram metralhadoras refrigeradas a água nos veículos Ford Model T, já que funcionavam muito bem nos aviões. Em suas memórias sobre a guerra na Europa, o comandante supremo aliado, general Dwight Eisenhower, relatou os aspectos mais importantes para vencer a Segunda Guerra Mundial. O livro intitulado Cruzada na Europa, e nele Eisenhower detalhou veículos que foram cruciais para uma vitória americana ali: bulldozer, o anfíbio DUKW, Jeep Willys e caminhões Chevy. Quase todos eles tinham metralhadoras montadas, fornecendo poder de fogo altamente móvel através de diferentes campos, planícies, de neve ao deserto do Egito. E agora sim, posso falar do Cruiser.
Parte 1. O protagonista. A herança do Land Cruiser remonta de 1950 e é um veículo originalmente desenvolvido para uso militar. As forças de reserva da Polícia Nacional do Japão solicitaram um veículo robusto com tração nas 4 rodas para todo tipo de terreno, construído localmente, e a Toyota demonstrou um pequeno caminhão altamente capaz, conhecido como Toyota BJ. Seu motor de 6 cilindros em linha de 3.4 litros produzia 75 cavalos de potência com bastante torque em baixa velocidade, exatamente o que eles queriam e precisavam. O Toyota BJ provou seu valor em julho de 51, quando o piloto de testes Ishiro Taira dirigiu pela trilha do Monte Fuji com 4 km de altura, chegando ao 6º posto de controle. Isso foi mais acima na montanha do que qualquer outro veículo motorizado jamais havia subido. Embora as forças de reserva da Polícia Nacional tenham refugado o corajoso BJ da Toyota, a Agência Nacional de Polícia do Japão encomendou uma frota assim como as agências florestais e de serviços públicos do governo, saúde e infraestrutura. 5 versões diferentes surgiram a partir da plataforma BJ: comunicações móveis, ligação turística, bombeiro e 2 picapes. Mas só em agosto de 53 começou a produção em série. Até então, várias outras agências governamentais e empresas de energia haviam feito encomendas para esse novo veículo. Em 54, a Toyota deu ao BJ um novo nome, Land Cruiser, que foi sugerido pelo diretor de tecnologia da Toyota, Hanji Umehara, que observou que o veículo parecia navegar facilmente pelos terrenos mais acidentados. Isso ajudou a lançar o veículo nos mercados de exportação, com o Paquistão recebendo o primeiro envio ainda naquele ano e a Arábia Saudita seguindo em 55. Em agosto, foi introduzido o veículo de segunda geração, a série 20, e nos 4 anos seguintes à estreia do conceito original, até então o uso militar para um veículo do povo, mais civilizado, com a Toyota se consolidando como uma marca off-road de confiança. A suspensão, em parte derivada do Toyota Crown, elevou o conforto em uso rodoviário a um novo patamar. Os modelos destinados à exportação contavam com configurações de suspensão ainda mais sofisticados, atendendo de maneira superior às demandas dos mercados internacionais. Em paralelo a isso, o cenário bélico sofreu uma metamorfose após a Segunda Guerra Mundial. O avanço tecnológico substituiu a cavalaria tradicional por helicópteros, caças supersônicos e mísseis guiados por radar. O surgimento das armas nucleares adicionou uma camada de terror inigualável, restringindo seu uso às superpotências mundiais devido aos altos custos. Essas inovações não representam apenas um salto tecnológico, mas também uma mudança na condução e percepção desses conflitos. Porém, a criatividade ainda ditava muito nessas tretas. Parte 2. O cenário. Na década de 70 e 80, as areias do norte da África se tornaram o cenário de um novo tipo de conflito. Muammar Gaddafi, uma figura militar altamente treinada, havia assumido o poder na Líbia por meio de um golpe. Com acesso a vastas reservas de petróleo, Gaddafi acumulou considerável riqueza utilizando seus recursos financeiros para apoiar insurgências, golpes de Estado e governos radicais em toda a África, forjando alianças com aliados influentes. O petróleo, frequentemente referido como ouro negro, estava em seu auge como recurso valioso, com as grandes potências competindo ferozmente para proteger ou garantir seu acesso. No caso de Gaddafi, era sobre isso e o controle sobre as reservas de petróleo, e que moldaria as relações internacionais. Ele aproveitou a riqueza petrolífera da Líbia para adquirir armamentos militares de diversos países. Essas aquisições fortaleceram seu poder e influência na região, permitindo-lhe afirmar domínio e desafiar os interesses ocidentais. Ainda sem armas nucleares próprias, adotou uma política de equilíbrio delicado, evitando confrontos diretos com potências nucleares, enquanto buscava alianças para proteger os seus interesses. Impulsionado pelo desejo de Gaddafi de alcançar importância estratégica e recursos para o seu regime. Isso levou o coronel a apoiar grupos no norte do Chad que reagiam ao governo repressivo dos sulistas e, com o apoio líbio, formaram a Frente de Libertação Nacional do Chad. Diante dessa precariedade, Gaddafi voltou sua atenção para o Chad, país rico em minerais e imerso em uma guerra civil. O regime também conduziu intervenções que variaram de apoio financeiro e militar significativo a várias facções armadas dentro do Chad, até o envolvimento em larga escala das forças armadas líbias, levando Trípoli a reivindicar a soberania sobre a faixa de Al-Zow. Isso foi escalando nos anos seguintes até 1987.
Esta é uma área de terra na fronteira da Líbia com o Chad, composta principalmente por deserto, com uma pequena população na cidade de Oasis al-Zou. A região era rumorada por conter depósitos de urânio. E tinha um terceiro elemento: a França, ainda alimentando uma mágoa contra Gaddafi, optou por armar o exército chadiano, colocando mais lenha na fogueira. A guerra resultante se arrastou por anos, sem que nenhum lado ganhasse terreno significativo. No entanto, em 1982, a maré virou com o surgimento de um novo presidente chadiano, Hissène Habré. Embora estrategicamente astuto, o regime de Habré foi marcado por crimes de guerra e atrocidades políticas. No entanto, sua oposição a Gaddafi e, por extensão, a União Soviética, conquistou o apoio dos Estados Unidos, aderindo ao princípio de "o inimigo do meu inimigo é meu amigo". Em 86, tanto a França quanto os Estados Unidos forneceram ajuda militar substancial ao Chad, incluindo armas e apoio aéreo prometido. No entanto, a assistência mais crucial veio na forma de 400 caminhões Toyota Land Cruisers lançados por ar ao sul do Chad. As forças militares líbias eram, no papel, formidáveis contra as do Chad, mas apresentavam graves falhas. Os líbios estavam preparados apenas para fornecer suporte aos grupos rebeldes chadianos que eram seus aliados. No entanto, em 87, perderam o apoio desses rebeldes, que eram valiosos pelo conhecimento da área e suas habilidades de combate. As forças líbias no Chad eram compostas principalmente por recrutas que não tinham desejo de luta em uma terra estrangeira, e a estrutura do comando militar era confusa devido ao medo de Gaddafi de um golpe de estado vindo dos militares. Em contraste, os chadianos eram uma força altamente motivada e bem organizada, e agora equipados com Toyotas, e seu primeiro uso organizado dos Toyotas ocorreu na Batalha de Fada, em janeiro de 87. Ué, mas espera, a Toyota não tinha virado um veículo civilizado para pessoas civilizadas? Bom, sim e não. Em 68 eles introduziram o lendário Hilux e os Land Cruisers tornaram-se sinônimos de esforços humanitários em todo o mundo. O pessoal das Nações Unidas dirigiam Land Cruisers brancos para várias missões, servindo como ambulâncias, carros de polícia e até mesmo dissuadindo caçadores ilegais de animais em extinção. Surgiu como um veículo militar, como mencionado antes, virou um carro do bem, porém quis o destino trazer de volta todos os laços militares. Infelizmente, com inúmeras reviravoltas e conflitos eclodindo em todo o mundo, esses veículos se tornaram a escolha preferida para as milícias e grupos com poucos recursos, até pequenas nações ansiosas por batalhas. Sua acessibilidade era um fator chave, especialmente quando comparado ao custo exorbitante dos tanques T-55 mencionados antes, que poderiam chegar a mais de $200 mil na década de 70. Um Toyota Land Cruiser custava cerca de $30 mil, tornando-se uma opção relativamente acessível em comparação aos tanques, que não só tinham altos custos iniciais, mas também exigiam despesas contínuas substanciais para manutenção e combustível. A versão dos anos 80, a série 60, contava com motor de 4.0 litros, 6 cilindros em linha, com 125 cavalos de potência e tração nas 4 rodas. Já um tanque com 500 cavalos podia consumir 230 galões de diesel em apenas 300 milhas, enquanto um Land Cruiser poderia percorrer a mesma distância com apenas 20 galões. Manter um tanque exigia uma equipe de mecânicos treinados e uma frota de veículos de serviço, enquanto um Land Cruiser poderia ser reparado por quase qualquer pessoa com ferramentas básicas, com a chave de fenda e uma chave inglesa. Essa facilidade de manutenção e custos operacionais mais baixos tornaram o Land Cruiser uma escolha ideal para o uso na guerra. Quando a França forneceu os Toyotas às forças chadianas, esperava-se que eles fossem usados como transporte de tropas e ambulâncias. No entanto, os comandos chadianos sob a liderança de Hissène Habré tinham outros planos. Eles modificaram, montando canhões antiaéreos, metralhadoras e artilharia leve para criar os técnicos modernos. Sua justificativa era de que esses veículos seriam mais rápidos e ágeis do que os tanques líbios que eles enfrentavam. Parte 3. O confronto. Embora os técnicos fossem vulneráveis a ataques aéreos, os céus sobre Chad foram declarados como uma zona de exclusão aérea, limitando as ameaças aos adversários terrestres. Esses tais técnicos Toyota provaram ser desafiadores de se rastrear, até para helicópteros, ultrapassaram a infantaria terrestre e eram leves o suficiente para evitar acionar minas terrestres. Uma brigada blindada líbia foi destruída, resultando em cerca de 800 líbios que perderam a vida e
um grande número de tanques soviéticos destruídos. As perdas militares chadianas foram de 18 e apenas 4 caminhonetes destruídas. Já representava o potencial desses ataques. A Batalha de Fada serviria como o primeiro grande teste para esses técnicos Toyota. A Líbia havia tomado o controle da cidade com uma formidável frota de tanques e soldados, apoiados por caminhões Toyota armados com armas anti-tanque e antiaéreas francesas. No entanto, as forças chadianas lançaram um contra-ataque rápido e decisivo, recapturando a cidade com uma facilidade notável. Apesar de enfrentar fogo de helicópteros e navegar em terreno desafiador e ruas urbanas, eles superaram seus adversários, empregando táticas inteligentes e desencadeando ataque com foguetes de cima de seus Toyotas. Na Batalha de Fada, os técnicos chadianos provaram ser altamente eficazes, desabilitando quase 100 tanques de batalha T-55, enquanto sofriam perdas mínimas, com apenas 3 Toyotas destruídos em retorno. Essa vitória inesperada destacou o poder da inovação sobre a mera força bruta. Era um ponto de virada no conflito entre Chad e Líbia. A pressão aumentou para o lado de Gaddafi, que se viu enfrentando uma rebelião dentro de suas próprias linhas. À medida que seus mercenários desertavam para se juntar às forças chadianas, reforçando suas frentes, e sua frota de técnicos Toyota recuperava a faixa de terra entre as duas nações. No entanto, a França, cautelosa em relação à escalada dos conflitos e relutante em tomar partido, retirou seu apoio, deixando as forças do Chad sem cobertura aérea. Sem se deixar abalar, Habré elaborou uma nova estratégia para enfrentar a iminente ameaça representada pela Líbia. Então, em março de 87, os chadianos atacaram uma base aérea líbia em Wadi Doum, que era fortemente protegida com 5.000 soldados por munições soviéticas e um campo minado. Os chadianos descobriram que, se dirigissem em alta velocidade com seus Toyotas sobre as minas, elas não explodiam. A base aérea caiu com táticas semelhantes às usadas na Batalha de Fada. Estima-se que as vitórias chadianas dos primeiros 3 meses de 1987 resultaram com mais de 3.000 soldados líbios derrotados, capturados ou desertados. Um grande número de tanques, veículos blindados de transporte de pessoal, artilharia, aviões de asa fixa e helicópteros foram capturados ou destruídos. Em alguns casos, a Líbia enviou seus próprios aviões para bombardear equipamentos líbios abandonados para impedir seu uso pelos chadianos. Uma das táticas mais eficazes de Habré durante a guerra era perturbar e dispersar as forças líbias, permitindo que os Toyotas ágeis manobrassem e dominassem grupos inimigos menores, em vez de enfrentar toda uma linha de frente a frente. Ele conseguia isso através de uma distração estratégica, atraindo os líbios para concentrarem suas forças perto de uma vila, onde eles poderiam atacá-los de ângulos inesperados com suas tropas em cima dos seus Toyotas. Em agosto de 87, os chadianos continuaram sua ofensiva na faixa de Al-Zoul e ocuparam a cidade. Em retaliação, a Líbia usou aviões para bombardear cidades no norte. Os franceses não forneceram suporte, pois a operação para tomar a faixa de Al-Zoul era contra os desejos franceses. A Líbia conseguiu contra-atacar e retomar a cidade, mudando suas táticas para as táticas Toyota, com o uso de veículos 4x4 e apoio aéreo próximo, abandonando o uso de blindados com esteiras. Até o final daquele ano, Hassan havia reunido uma força numerosa no noroeste do Chad. Mas ainda assim, os líbios, confiantes em sua superioridade e encorajados pela liberação da zona de exclusão aérea, preparavam-se para liberar seu poder nos céus, acreditando que poderiam facilmente dominar os Toyotas chadianos com essa vantagem. Na Batalha de Matin al-Sahra, entraria em cena o MiG-23, uma maravilha da engenharia soviética, ostentando asas variáveis e um arsenal mortal de mísseis e armas. Sua capacidade de atacar rapidamente e com precisão devastadora representava uma ameaça formidável para as forças chadianas e seus Toyotas. Porém, em uma bela noite, enquanto os pilotos líbios dormiam tranquilamente, confiantes de que poderiam desencadear o inferno sobre as forças de Hassan, pela manhã, foram abruptamente despertados pela sinfonia caótica de sirenes, explosões e o inconfundível ronco dos motores 22R sob a cobertura da escuridão. Enquanto a atenção estava fixada nas tropas chadianas se acumulando na fronteira, 2.000 soldados chadianos silenciosamente em seus Toyotas atravessaram para a Líbia. O seu alvo, o principal aeródromo
da Líbia, situado a cerca de 200 milhas da fronteira. Os líbios foram completamente pegos de surpresa por esse ataque audacioso, já que se confundiram, pois achavam que seriam reforços chegando. No entanto, à medida que os projéteis de artilharia chadianos começaram a cair sobre seus MiGs, a realidade da situação se fez presente. Ao amanhecer, a Líbia havia sofrido um golpe devastador. Os 2.000 soldados chadianos haviam dizimado 70 tanques, vários veículos blindados de transporte de pessoal e aproximadamente 32 aeronaves. A força aérea de Gaddafi estava em ruínas. Com Gaddafi querendo o fim da guerra devido à crescente oposição interna e pressão internacional, e Habré, por outro lado, sem assistência francesa adicional, a Guerra Toyota chegou ao fim com um cessar-fogo, assinado naquele mesmo ano de 87. Em 1990, os dois países concordaram que a questão da soberania deveria ser remetida à Corte Internacional de Justiça. Em 94, Gaddafi aceitou a decisão da Corte a favor da soberania chadiana sobre a faixa de Al-Zour. A área foi devolvida ao Chad. A fase final do conflito líbio-chadiano foi chamado de a Grande Guerra Toyota, em homenagem ao uso de cerca de 400 caminhonetes Toyota, táticas aí que deu a Chad sua vitória final. Claro, houve outros fatores que influenciaram o resultado da guerra, mas o uso inteligente de armas antiaéreas, foguetes e metralhadoras montados em Toyotas deu aos líbios a derrota. Estimativas conservadoras dizem que os chadianos perderam apenas um soldado para cada 8 tropas líbias no combate. O Chad foi o berço do que se tornou uma tendência futura nas guerras não convencionais, o uso de Toyotas Hilux e também Land Cruisers em conflitos em países subdesenvolvidos. Esses veículos e seu uso foi confirmado posteriormente em toda a África, Oriente Médio, América do Sul e até mesmo na Irlanda do Norte. E o destino Toyota também empregaria peças. Quando Muammar Gaddafi faleceu em 2011, seu caixão foi transportado em um Toyota Hilux, um lembrete do veículo improvável que desempenhou um papel significativo em sua queda. No Brasil, o primeiro país a ter uma fábrica da Toyota fora do Japão, viu seus primeiros Land Cruisers em 1958, da série J20. Logo, a marca se instala oficialmente no Brasil, com um escritório aberto no bairro paulistano do Ipiranga. Muito depois, por exemplo, do que Ford em 1919 e Chevrolet em 23, que foram pioneiras. A Toyota passa a montar o Land Cruiser pelo processo CKD, Complete No Down, pelo qual importa todas as peças e apenas monta por aqui. Ainda em São Paulo, somente em 1962 transfere suas operações para São Bernardo do Campo, dando um novo nome para o veículo que você vai talvez se lembrar agora, o Toyota Bandeirante. Em 43 anos, a Toyota produziu mais de 100.000 unidades do Land Cruiser no mercado brasileiro. No mundo, mais de 10,6 milhões em mais de 70 países. E diferente de outros veículos, o Land Cruiser tem o seu legado marcado na história até hoje. Infelizmente marcado por alguns capítulos de guerra e sangue. Bem diferente do Ford Maverick, que não teve episódios de guerras aqui no Brasil. Pelo menos não até esse vídeo que soltamos e já tá passando na nossa tela. E tem um pessoal bravo nos comentários, onde contamos a história polêmica desse carro fracassado e que até hoje tem uma legião de fãs. E não comparamos ele com o Fiat Mobi. Mas assiste aí que você vai entender já.